O verdadeiro segredo de Ezequiel, o que nunca revelaram sobre suas profecias arrepiantes. O calor da noite envolvia a pequena cidade de São Miguel como um manto pesado, enquanto sussurros, medo e curiosidade dançavam pelas ruas escuras. O antigo livro de Ezequiel, cujas páginas amareladas escondiam mistérios inimagináveis, estava prestes a ser aberto novamente. De tempos em tempos, alguém desaparecia sem explicação, e os velhos diziam que suas almas estavam presas nas profecias que Ezequiel deixará. Se você olhasse de perto, notaria que as pessoas tremiam ao necessário, ao pronunciar o nome dele. O que será que Ezequiel realmente sabia? O que havia em suas palavras que ameaçava romper as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos? No fundo da biblioteca, o zelador, um homem de cabelos grisalhos e olhar inquieto, observa todos com uma expressão de preocupação. Ele já viu muitos leitores se perderem nas páginas desse livro e nunca mais voltarem. O tic-tac do relógio ecoava como um aviso sombrio, fazendo o peito dele apertar. A luz da lamparina projetava sombras inquietas, como se as próprias almas de quem tinha lido aquelas verdades obscuras estivessem rondando por ali. Cuidado! Não deixe essa curiosidade te levar a lugares sombrios, murmurava ele para si mesmo, enquanto o frio na espinha iniciava sua jornada. As casas na cidade pareciam sussurrar uns aos outros, enquanto os ventos cortantes sopram. Alguém avista um vulto se movendo entre as árvores, rápido e furtivo, quase como um prenúncio de algo maligno. Lá está ele, alguém grita, mas a voz some no ar, engolida pela escuridão. Os olhos de todos se voltam para a floresta densa e ameaçadora que rodeava a cidade. O medo se infiltrava no ar, enquanto ninguém sabia se o que espreitava nas sombras era um amigo ou uma ameaça. Será que Ezequiel tinha razão? E se aquelas profecias não fossem apenas palavras de um homem, mas a verdade aterrorizante prestes a se realizar? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Dê uma olhada no botão vermelho aqui embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E aproveita para apertar o botão de like e isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar, mas, dentro daquelas sombras, o que realmente estava à espreita era muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Uma onda de silêncio profundo passou pela multidão, os olhares apavorados começavam a se perder na escuridão. As árvores pareciam se encurvar, como se estivessem ouvindo um conselho secreto. Inesperadamente, um grito cortou o ar. O que aconteceu? Quem estava em perigo? As pessoas se aglomeravam, os corações pulsando em uníssono, a expectativa e o medo se misturavam em um só. O que aconteceria a seguir? A profecia de Ezequiel realmente estava prestes a se concretizar, e o que isso significava para todos? O pânico tomou conta da praça enquanto o grito ecoava como um trovão. O som chamou a atenção geral, e as cabeças se viraram para a floresta. Os murmúrios cresciam, misturando desespero e incredulidade. Algumas pessoas se afastaram, mas outras se aproximaram, atraídas pela curiosidade, mesmo em meio ao medo. Foi um deles, disse um homem, apontando com um dedo tremendo. O rosto dele estava pálido, como se tivesse visto um espírito. Um dos desaparecidos. O zelador, observando tudo de uma distância segura, sentiu seu coração acelerar. Era uma noite fatídica, e ele sabia que o que estava prestes a acontecer era uma repetição de algo que já ocorreu antes. Quem se atreve a abrir aquele livro de Ezequiel de novo? Ele resmungou, balançando a cabeça como se tentasse afastar o pressentimento. Ele já tinha visto muitos que buscaram a verdade e se perderam. Lá na beira da floresta, uma figura emergiu. Um jovem, coberto de folhas e com um olhar distante. Seus olhos brilhavam de uma forma estranha. Eu vi tudo, disse ele, sua voz carregada de um tremor que ecoava com a magnitude do terror que havia testemunhado. As almas, elas estão presas.
A multidão começou a se dispersar, mas a curiosidade daquelas palavras foi como uma bomba. O que você viu? O que aconteceu lá? Pessoas perguntavam, com vozes entrecortadas. Ezequiel. Ele nos chamou. O livro, ele não deve ser lido. O jovem repetiu, mas algo o distraiu. Ele olhou por cima do ombro, e a expressão em seu rosto transformou-se de desespero para pura angústia. Não, não me deixem! Ele gritou, antes de girar nos calcanhares. Algo invisível estava atrás dele, asas de trevas se fechando numa dança macabra. Nesse instante, a atmosfera ficou pesada. O grupo, antes curioso, agora se tornava uma massa de pânico. O selvagem eco da floresta parecia responder ao chamado do jovem, e uma sombra colossal se projetou sobre a multidão, como se a própria escuridão estivesse tomando forma. Mães seguravam suas crianças, e os mais velhos recuavam, cegos pelo receio do desconhecido. Ele sabe demais! Gritaram alguns, enquanto as lanternas acesas começaram a piscar, criando sombras que dançavam em um balé sinistro. O zelador avançou, sua preocupação tornando-se um instinto de proteção. Voltem! Voltem para suas casas! Ele ordenou, sua voz firme. Mas o jovem não parava de olhar para trás, e as palavras de Ezequiel ressoavam em sua mente. Algo despertara nas sombras, e suas revelações estavam prestes a se manifestar de uma forma que nem mesmo o zelador poderia imaginar. Com o último grito, o jovem lançou-se em disparada em direção à floresta, seguido por um ou outro que ousou ir atrás. Mas ninguém sabia que essa busca de respostas poderia desencadear algo muito, muito pior. O sussurro do passado, as vozes aprisionadas, o que elas iriam clamar, e a noite, agora iluminada pela lua cruel, parecia mirar todos com uma promessa sombria de que, finalmente, Ezequiel teria sua vingança. No fundo do coração de cada um, uma pergunta ardia: quem se tornaria a próxima vítima das profecias não escritas? E o que aconteceria ao amanhecer, quando o sol finalmente retornasse? O jovem disparou floresta dentro, o chão coberto de folhas secas quebrando-se sob seus pés como ossos antigos. O medo o impelia, mas a urgência de revelar a verdade o guiava. Ele buscava escapar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele queria confrontar aquilo que havia desencadeado a tempestade. As vozes ecoavam em sua mente, um lamento profundo que reverberava nas árvores como um grito distante. Atrás dele, o zelador hesitou, uma parte dele gritando para não deixar a multidão por conta própria. Mas havia algo naquela noite, algo que fazia sua pele formigar. Ele poderia não voltar se decidisse seguir o jovem. Mas e se algo terrível aguardasse lá dentro? Enquanto isso, a tensão na praça continuava a crescer. As pessoas sussurravam entre si, seus rostos pálidos e apavorados, um medo coletivo subindo como uma onda. O que foi aquela sombra? Alguém perguntou, a voz trêmula. Vamos embora! Isso não é certo! Outra mulher implorou, puxando uma criança para perto. Os olhares se viravam para a floresta, temerosos e expectantes. A lua, agora alta, lançava um brilho espectral sobre a cena caótica. O zelador sabia que precisava agir e, por um momento, decidiu que deveria ir atrás do jovem. Dando um passo à frente, ele gritou, esperem! Vamos juntos! Mas, antes que pudesse mover uma parte significativa da multidão, um uivo cortante rasgou o ar. A atmosfera pareceu se agitar e, no mesmo instante, uma sombra mais profunda brotou da escuridão. Era um fenômeno de outro mundo, o material do qual os pesadelos eram feitos. O som ecoou, e as pessoas gritaram. No entanto, mesmo entre o pânico, um homem robusto avançou para a frente, determinado, os olhos fixos na floresta. Acho que devemos saber o que realmente está acontecendo. Ele disse, os punhos cerrados. Outros concordaram, e em poucos instantes, uma coragem inesperada começou a se espalhar. Despontando entre eles estava a mulher mais velha da cidade, que todos conheciam como a guardiã de histórias. Não devemos subestimar o poder de Ezequiel. Ele foi um homem sábio, mas as suas palavras têm um preço, ela advertiu, com uma voz que fazia ecoar as lembranças de algo que deveria ficar enterrado. Enquanto isso, na floresta,
O jovem começou a se lembrar das palavras que leram juntos, tardes passadas em alguma biblioteca empoeirada: a verdade é um fardo, e aqueles que a buscam estão condenados a levar as consequências. Ele entrou numa clareira, e o que viu fez seu coração gelar. Uma construção antiga, coberta de folhas e vinhas, parecia pulsar como um ser vivo. Era o livro de Ezequiel, mas não parecia uma mera obra literária. Era um portal. Ele hesitou diante da entrada, imagens do que estiveram juntos queimando em sua memória. Por que você me chamou? Uma voz ecoou, não a sua, mas um sussurro distorcido que vinha de dentro da estrutura. Com essa dúvida pulsando sob sua pele, ele deu um passo à frente quando o ar ao seu redor se tornou gelado. Sob o chão, as almas presas começaram a se agitar, e o peso das revelações parecia gravado em cada sombra. Bruscamente, uma figura se adiantou. Não era um ser humano, mas uma forma obscura que se contorcia, sugando a luz das estrelas. Você deveria ter ficado longe, dizia a voz, cada palavra enviada como uma lâmina afiada. O jovem percebeu que, ao buscar a verdade naquele lugar, poderia ter aberto portões que não deveriam ser tocados. Enquanto isso, na praça, o zelador, de pé, sentia um mal crescer em seu peito. O uivo que havia ouvido era agora um lamento. Ele sabia que se não fossem rápidos, tudo o que conheciam poderia ser perdido. Rápido! Vamos! E com isso, o grupo de pessoas começou a se mover após ele, o medo ainda pulsando, mas agora misturado com uma determinação desesperada. O que enfrentariam? E o que Ezequiel realmente queria deles? Os ecos de uma nova jornada estavam prestes a começar. E quando as primeiras luzes da manhã finalmente começassem a clarear, muitos se perguntariam: teriam sobrevivido para contar a história ou já estavam fadados a se tornarem parte dela? Os ventos frios sopravam através das árvores, trazendo consigo um cheiro de terra úmida e um pressentimento sinistro. O jovem, paralisado pela visão da figura obscura à sua frente, sentiu seu corpo vibrar entre a adrenalina e o medo. O que é você? Ele perguntou, a voz tremendo, como se pronunciá-la pudesse invocar ainda mais a presença daquela entidade. A criatura se contorceu, revelando um rosto indistinto que lembrava fragmentos de crianças, rostos que o jovem conhecia, vagando na sua mente como sombras numa tela. Cuidado com a verdade, garoto. Ela não é como você imagina. As palavras eram uma mistura de sutileza e perigo profundo, um eco que parecia vir de um abismo. O jovem deu um passo atrás, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Ele precisava saber mais, mas o que seria verdade? O que ele havia aprendido nas páginas empoeiradas do livro de Ezequiel? Enquanto isso, na clareira, as energias começaram a girar como redemoinhos, e um brilho tênue emanava do livro, impossível de ignorar. O jovem percebeu que o chamado não era apenas uma tentação, era um grito desesperado demandando um sacrifício. Ele ouvia sussurros atrás de si, mas não conseguia distinguir se eram vozes de apoio ou avisos para que desistisse. Na praça, a multidão seguia o zelador, impulsionados por um frenesi de ação. Ele sentiu os olhares fixados nele, um peso que aumentava a cada passo. Precisamos saber se ele está bem. Ele não pode estar sozinho na floresta. Gritava um dos homens, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e terror. A guardiã de histórias, agora mais forte em seus avisos, estava com a consciência agitada. Ezequiel fez pactos incalculáveis. Não podemos nos tornar as vítimas de seus erros. A voz dela era uma corda tensa, como se cada palavra pudesse romper com a realidade que conheciam. As vozes na praça se entrelaçavam, formando um coro de incertezas, mas o desejo de resgatar o jovem era uma chama que não poderia ser apagada. O uivo, que já ecoara, agora se transformava em gritos de alerta. A presença da entidade na floresta parecia se opor à coragem crescente do grupo. De volta à clareira, o jovem encarava a forma distorcida, agora um pouco mais definida. Você não pertence a este mundo, ele se ouviu dizer, tomando coragem. A criatura se inclinou lentamente para frente, uma risada sinistra escapando de suas sombras. Pertencer? Você não entende, garoto. O mundo pertence a quem o domina. A verdade e a mentira são apenas ferramentas. O peso da revelação o atingiu como uma onda massiva, cada palavra reverberando em suas entranhas.
Ele sentiu a necessidade de escapar, mas a promessa do conhecimento o segurava. Afinal, se não confrontasse isso agora, o que permaneceria na sua história? O que o aguardava atrás daqueles portões, quando a multidão finalmente cruzou os limites da floresta? O sol ainda não havia surgido. Uma escuridão espessa os envolvia, e cada passo em direção à clareira parecia um ato de desespero e coragem. Eles estavam tão perto, mas a insegurança era palpável como uma neblina densa. O zelador lançou um olhar para trás, buscando resposta nas faces dos que o seguiam. "Estamos prontos para enfrentar o que está por vir?" perguntou, sua voz apenas um eco no silêncio carregado. Nenhuma resposta clara ecoou de volta, mas os rostos mostravam determinação. Foi quando o chão sob seus pés começou a tremer, e um grito horrível e ensurdecedor rasgou o ar como se a floresta estivesse se revoltando. O jovem na clareira, ainda em frente à figura trevosa, viu que, além do destino dele, outros estavam se unindo a ele. O momento se tornava crítico, a linha entre a salvação e a calamidade se estreitava. "É hora de decidir, garoto. Você está pronto para pagar o preço da verdade?" A criatura sussurrou, enredando o jovem em um jogo de escolhas. O que ele escolheria? E qual seria o preço a ser pago? O que amanhã traria para todos eles? A história apenas começava. O jovem hesitou, o olhar fixo na criatura que se contorcia diante dele, como uma serpente prestes a atacar. Ele sentia que cada batida de seu coração aumentava a pressão do momento. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ar pesado de incerteza, e o chão tremendo sob seus pés parecia um aviso de que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais perigosas. "Preço? Que preço?" A voz dele saiu em forma de um sussurro, uma questão que flutuou entre eles como uma teia de aranha. O ser à sua frente soltou uma gargalhada distorcida, como se estivesse se divertindo com a ingenuidade do jovem. "Você deve escolher entre seu mundo e a verdade. O saber vem com um custo que poucos estão dispostos a pagar." Os rostos de crianças fragmentadas pulsaram como relâmpagos sob a pele da entidade, criando uma visão perturbadora que fez o jovem estremecer. Cada rosto poderia ser alguém próximo, um amigo perdido, um parente esquecido. Ele se lembrou de Ezequiel, de suas advertências e seus místicos conselhos. "A verdade pode libertar, mas também pode condenar", pensou, as palavras ecoando em sua mente. Contudo, o que realmente importava? Libertar-se da ignorância ou mergulhar no abismo do conhecimento? E cada decisão o levaria a um destino irreversível. O medo crescia, mas a curiosidade também. Enquanto isso, na clareira, a multidão estava em uma luta contra o pânico. O zelador, receoso, observou as árvores balançando violentamente, como se a floresta estivesse se rebelando contra eles. "Precisamos acelerar, vai ser tarde demais." Ele gritou, a voz cortando a neblina que os envolvia. Os murmúrios dos outros se intensificaram, um misto de coragem e dúvida. "Ninguém deve ficar para trás!" exclamou uma mulher, o rosto pálido, mas decidida. "O que quer que tenha abreviado a existência dele, não vai conseguir nos prender." O grupo seguiu para frente, impulsionado pela fé e o amor que sentiam pelo jovem perdido. Mas os ecos de gritos na noite cedem qualquer conforto. Era como se os próprios mortos alertassem para o perigo que os cercava. Uma sombra lânguida passou entre as árvores, fazendo com que todos parassem por um momento, sua presença fria cortando o ar como uma faca. De volta à clareira, o jovem encarava a criatura. "O que você quer de mim? O que são essas verdades que você guarda?" A criatura moveu-se, balançando o corpo como se estivesse se preparando para revelar algo profundo, e então, em um movimento abrupto, apontou para a luz que emanava do livro de Ezequiel. "Olhe além. A verdade que você busca está ali. Mas esteja preparado para o que isso significa." A criatura aproximou-se, seu semblante tornando-se quase gentil, como se buscasse naqueles momentos de tensão a receptividade do jovem. Um grito surgiu da multidão. "Ele está em perigo!" A voz ecoou, misturada com um novo rugido que fez a floresta estremecer mais intensamente. As árvores começaram a se agitar, como se advertissem que o tempo se esgotava. "O que você escolherá, garoto? A verdade ou a segurança de sua ilusão?" A criatura continuou,
mas o olhar do jovem estava fixado no livro. Diabólicas interpretações de versos sussurravam em seus sonhos. Um nó na garganta o impedia de se mover, mas ele sabia que não poderia ficar ali parado. Sem mais hesitação, ele deu um passo à frente. Não tenho medo do preço, eu quero saber. E, enquanto a última palavra escapava de seus lábios, um tremor ensurdecedor ecoou, e a clareira foi engolida por uma luz ofuscante. O grupo, adiantando-se na floresta, ouviu um grito estrondoso que parecia vir do próprio coração da terra. A maré de sombras se moldou à vontade da entidade, enquanto o jovem se preparava para se deparar com o desconhecido. E então, no auge do caos, a luz desapareceu, deixando tudo em um silêncio cortante, e o jovem se viu só, em um espaço que parecia um limbo. Com a criatura desaparecida e as verdades de Ezequiel chamando, a única certeza era que nada seria como antes. Qual seria o próximo passo? Ele tinha se aventurado demais em águas profundas, mas a resposta estava mais perto do que nunca. O que a corrida ao desconhecido revelaria? A história apenas começava. A luz se dissipou, e o jovem abriu os olhos lentamente. O cenário diante dele era desolador e sequencial como uma pintura de pesadelo. As cores haviam perdido a vivacidade, tudo parecia envolto em uma névoa espessa e cinzenta. O chão sob seus pés estava coberto por um material viscoso e frio, e um odor enjoativo de mofo e putrefação permeava o ar. No que eu me meti? Pensou, enquanto um tremor na voz de Ezequiel ecoava em sua mente. As fundações do conhecimento pareciam balançar, e dúvidas cercavam sua sanidade como lobos famintos. Naquele momento, ele se deu conta de que o verdadeiro preço que pagaria por sua escolha não era apenas uma questão de dor física, mas um desgaste mental e espiritual camuflado entre a névoa. Uma figura apareceu à distância. Era baixa e esguia, envolta em vestes escuras que flutuavam como sombras entrelaçadas. O jovem sentiu o coração começar a acelerar novamente, as batidas ecoando em seus ouvidos, enquanto a figura se aproximava. O que ela queria? Era mais uma manifestação da criatura ou algo ainda mais sinistro? Você é o escolhido, não é? A voz da figura atravessou o silêncio, gélida como o vento cortante. O jovem tentou responder, mas as palavras não saíam. Ele tinha esperanças e temores, e tudo se confundia em sua mente. Você não está sozinho aqui. Muitos já vieram antes de você, e muitos ainda virão. Mas lembre-se, o que foi visto não pode ser apagado. A verdade é uma ferida aberta que nunca cicatriza, disse a figura. O jovem queria questionar, queria saber quem era aquela entidade. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, a figura gesticulou e um espaço circular se formou ao seu redor. Um abismo de imagens começou a surgir diante dele, como se sua própria vida fosse projetada num filme frenético. Ele viu rostos familiares, vozes de amigos e parentes em meio a risos, brigas e segredos. As risadas do passado abruptamente se transformaram em choros de angústia. Escolha sabiamente o que vai buscar. A verdade não se limita apenas ao que quer saber, envolve todo o que você é e o que você poderia ter sido. A figura sorria de maneira enigmática, mas havia algo cruel em seu olhar. A verdade, pensou, o sabia tudo. O preço que tinha de pagar não seria apenas pela informação, mas pela dor que essa informação traria. Ezequiel sempre falava sobre o poder da escolha, o quanto as decisões moldavam a vida. Se ele fosse capaz de ver a verdade agora, que tipo de pessoa ele se tornaria? As visões começaram a ser mais rápidas, distorcidas, como um turbilhão de confusão que só deixava um rastro de desespero na mente dele. Ele começou a se sentir confuso, como se os traumas e as alegrias de sua história tivessem um peso que ele não estava preparado para carregar. Você pode voltar ao seu mundo, se assim escolher, mas não se esqueça que para cada verdade não revelada, uma vida carrega um fardo. Olhe para o fundo das suas recordações. O que você está disposto a sacrificar pelo que quer saber? A voz se tornava mais intensa, pulsando junto com a dor que emanava de seu peito. Sacrificar por conhecimento, murmurou ele, pesando cada sílaba. Era o tipo de pensamento que deixava qualquer pessoa sem ar, um dilema sem final feliz. E naquele limbo, enquanto tudo girava ao seu redor, as imagens começaram a se desvanecer, levando-o a um único momento.
Uma imagem clara que se destacou o rosto de sua mãe. Um sorriso caloroso e amoroso que poderia iluminar até os lugares mais escuros. O que ele faria se essa verdade colocasse em risco tudo o que amava? No instante em que a dúvida tomou conta dele, uma força o puxou para trás, quase como um sopro do próprio destino. Você não pode hesitar. A escolha é sua. E a figura à sua frente se desfez em sombras. A névoa começou a se dissipar com a intensidade de um furacão, abrindo espaço para que a clareira se revelasse mais uma vez. Mas ele sentia que algo havia mudado. A sensação de que o tempo estava se esgotando. O que havia aprendido? O que realmente precisaria enfrentar ao lado dos outros? Entre a clareira e o abismo de suas novas verdades, o jovem se viu à beira de uma nova revelação, e a certeza de que o próximo capítulo da sua história começaria a se desenrolar ali, marcada por escolhas que poderiam até mesmo alterá-lo para sempre. E, no fundo, a pergunta ecoava: ele estava pronto para pagar o preço? A névoa se dissipou lentamente, mas o peso das palavras da figura ainda pairava no ar. Ezequiel sentiu que havia mais à frente do que apenas um futuro incerto, existia um abismo oculto, um caminho que ele estava prestes a escolher. Com um nó na garganta e os olhos arregalados, ele se viu em um cenário que, de alguma forma, era familiar. As sombras se dividiam em formas, como se dançassem ao seu redor, convidando-o a entrar. Instintivamente, Ezequiel pôs a mão sobre o coração. Ele podia sentir o ritmo frenético de sua pulsação, ansiando por uma resposta, por um sinal, algo que o guiasse. A imagem de sua mãe permaneceu viva em sua mente, lembranças de carinho, fragilidade e amor incondicional, tudo isso misturado a uma ameaça invisível que rondava. Você tem que agir, Ezequiel. Sussurrou uma voz interna, quase como um eco perdido entre os ruídos distantes. Ele se lembrava das lições que ouvirá em casa sobre a importância da coragem e da verdade. Mas agora, as regras que haviam moldado sua infância pareciam frágeis, como o vidro prestes a se despedaçar. À medida que avançava pela clareira, os sons se tornaram mais intensos, o vento assobiava, e o farfalhar das folhas parecia uma canção de advertência. Ele teve a sensação de que as árvores eram testemunhas silenciosas de sua jornada e que cada passo o aproximava de um destino inexplicável, um destino que, de um jeito horrendo, parecia estar entrelaçado à própria essência de sua existência. Então, ao longe, uma saudade doce o atingiu, um ar de familiaridade e segurança. Para sua surpresa, a névoa começou a se moldar de maneira a formar figuras conhecidas, amigos da escola, vizinhos, rostos de pessoas que ele nunca imaginara ver ali. Mas algo estava errado. Os olhos deles, uma vez cheios de alegria, agora estavam opacos, vazios. Ezequiel sentiu um frio na espinha. Eram súplicas silenciosas por ajuda? Ezequiel! Gritou uma voz. Ele reconheceu de imediato. Era Sofia, sua melhor amiga. Ela tinha o olhar carregado de desespero, os lábios tremeram e, por um instante, parecia que a realidade se fragmentava ao redor deles. Você precisa entender o que está em jogo. Eu não posso. Ezequiel hesitou, a confusão dominando sua mente. A visão de sua mãe o assombrava de novo. O que eu posso fazer para salvá-los? Enfrente a verdade. Sofia respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não é apenas sua. Você não pode fugir da sua responsabilidade. Aquelas palavras o atravessaram como uma faca afiada. A responsabilidade. Ezequiel sentiu o peso dos rostos ao seu redor aumentarem, as vozes tornaram-se uma sinfonia de desespero e súplicas. Ele percebeu que as verdades que buscava não eram apenas suas, mas de todos aqueles que foram afetados por suas escolhas. As figuras começaram a se desfazer na neblina, e as cores tornaram-se mais vivas, como se a realidade estivesse prestes a se revelar em plena luz do dia. Ele se virou repentinamente, um impulso de urgência correndo pelo seu ser. A figura da entidade havia voltado, raios de luz cefálica iluminando seu rosto pálido. Você pode saber, Ezequiel, mas a que custo? Cada decisão traz consequências. O que você descobrir pode ser mais devastador do que imagina, advertiu a figura, quase com simpatia em sua voz cavernosa. Eu não posso deixar isso assim.
Se existe uma verdade, eu quero enfrentá-la. Ezequiel deu um passo à frente, a determinação queimando em seu olhar. Mas enquanto as sombras dançavam ao seu redor e a névoa começava a se reorganizar, ele sentiu a pressão. A escolha estava prestes a ser feita. A figura erguia a mão na sua direção, como que esperando por um gesto. Lembre-se, criança. A verdade pode ser amarga, e algumas verdades que você descobrirá serão difíceis de suportar. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Ezequiel respirou fundo. Ele estava prestes a descobrir a mais assustadora das verdades, a dele, a deles. E isso poderia mudar tudo para sempre. Mas antes que pudesse agir, a bruma se fechou abruptamente ao seu redor, e o chão começou a tremer. O que está acontecendo? Ele gritou. A clara sensação de desespero tomou conta novamente. A figura desapareceu antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, e junto com ela, a esperança de respostas fáceis. Agora, diante da escolha mais crucial de sua vida, ele se viu enfrentando não apenas as sombras do passado, mas as sombras de um futuro incerto que estava prestes a desmoronar sobre ele. E a pergunta ecoou, alta e clara, o que realmente estava em jogo? E que preço ele pagaria por aquilo que estava prestes a desvendar? O chão tremia sob seus pés, e Ezequiel sentiu a névoa se fechando como um manto de pesadelos. Ele havia tomado a decisão de confrontar a verdade, mas agora a pergunta que o atormentava era a mesma que sussurrava pelos ventos gélidos que o cercavam: a que custo? A pressão no ar era palpável, como se todos os seres do bosque estivessem segurando a respiração, aguardando o movimento. As imagens de seus amigos, com aqueles olhares vazios, dançavam em sua mente, implorando por socorro. Ele precisava descobrir o que a figura queria dizer. A verdade pode ser amarga, repetiu para si mesmo, um mantra que ressoava como um eco macabro. Ezequiel apertou os punhos, sentindo a pele ardendo à medida que a tensão crescia. Então, como se a própria terra estivesse respondendo às suas emoções, uma fissura se abriu no chão à sua frente. Um brilho intenso emanou dela, e ele hesitou, a mente corrida entre a curiosidade e o terror. O que estaria ali, esperando? Um burburinho crescente se tornou o som de vozes, sussurros que pareciam vir de dentro da própria fissura, envolvendo Ezequiel em um abraço de incertezas. As vozes eram distorcidas, como se conversassem entre si, misturando desespero e expectativa. Ezequiel respirou fundo, decidindo que não poderia recuar agora. Ele deu um passo à frente, rapidamente, outro se seguiu. A fissura parecia pulsar como um coração, batendo em sincronia com sua própria ansiedade. Ele viu uma sombra se movimentar no interior, uma forma longa e serpenteante, e um frio cortante o envolveu. Volte, Ezequiel, gritou a voz de Sofia novamente, mas agora a distância parecia insuperável. A coragem, que até então o impulsionava, foi substituída por uma incerteza esmagadora. E se eu não conseguir lidar com isso? E se essa verdade destruir o que resta de mim e dos que amo? As perguntas reviravam em sua mente, enquanto a sombra dentro da fissura se tornava mais nítida. No impulso desesperado, ele decidiu mergulhar na fenda. A escuridão o engoliu como um manto de mistério, e tudo o que você pode sentir era um calor opressivo, como se estivesse no centro de um vulcão. Luzes pulsantes o rodeavam, transformando-se em símbolos e imagens que dançavam sob seus olhos. Ele viu fragmentos da história de sua família, memórias que não eram apenas suas, mas uma tapeçaria emaranhada do passado coletivo que ele havia ignorado. Ezequiel, a voz da figura ressurgiu, agora mais clara, reverberando nas correntes invisíveis ao seu redor. Está na hora de enfrentar quem você realmente é. As visões se intensificaram. Ele se viu em diversas situações, momentos em que escolheu ignorar a dor alheia, quando a beleza da vida não o impediu de se afastar de alguém que precisava dele. Cada gota de arrependimento e cada sombra de culpa vibravam nas imagens, levando-o a um lugar que ardia com fúria e traição. Então, um grito rasgou o silêncio. Era o grito de sua mãe. Ouvindo isso, seu coração parou. Ezequiel não sabia se ainda estava na fissura ou se tinha sido sugado para outra dimensão, mas a dor insuflada o viu como um golpe direto no peito, como se cada pedaço de seu ser estivesse sendo desnudado pela verdade que ele finalmente se atrevera a encarar. É sua vez de decidir, Ezequiel. O que você fará com essa verdade?
A voz ecoou, como um queixo pesado que decidia entre liberdade e condenação. Com a mente em um turbilhão, uma única ideia começou a se destacar em meio ao caos. O que significava verdade? Era a honestidade brutal que ele sempre temeu? Ou o caminho que levaria à liberdade e redenção para si e para aqueles que sofria na névoa? Ele sentiu a pressão volta a aumentar, a fissura ao seu redor começando a se fechar. E a pergunta pressionava sua mente, como o peso de novas responsabilidades. O que você está disposto a sacrificar para salvar os outros? E na última fração de segundo, antes que tudo se tornasse um borrão, ele fez sua escolha. Mas o que ele escolheria? Ezequiel mergulhou em seu destino, sem saber se a luz que o aguardava era de esperança ou de um abismo mais profundo. Ezequiel sentiu a pressão da escuridão se dissipar ao seu redor conforme emergia em um espaço surpreendentemente iluminado. Mas a luz não era suave, era intensa, quase ofuscante, como a luz de um holofote caindo diretamente sobre ele. Ele piscou, tentando ajustar a visão e ver onde estava. O lugar era vasto, com paredes de um cristal negro e reluzente que refletiam cada movimento, criando um labirinto de luz e sombra. No centro desse espaço surreal, uma figura de vestes escuras o aguardava. Era a mesma sombra que ele vira na fissura, agora definida, com rostos familiares contorcidos em suas vestes como se eles estivessem eternamente presos entre a vida e a morte. Ezequiel reconheceu alguns, amigos de infância, conhecidos perdidos, até mesmo seu irmão mais velho, que havia partido há anos. O coração dele disparou, uma agonia de nostalgia e remorso invadiu seu peito. Bem-vindo, Ezequiel. A voz que soava daquela forma serpenteante era calma, porém cheia de um poder inesperado. A figura avançou um passo, e os rostos dos trajes pareciam clamar em silêncio, um coro angustiado que ressoava na mente dele. Você fez sua escolha, a figura disse, mas a verdadeira prova está apenas começando. Ezequiel tentou falar, mas as palavras travaram na garganta. O que significava tudo isso? Ele quis perguntar, mas um calor intenso tomou conta dele, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Você se colocou em um caminho onde a verdade não é apenas revelada, mas forçada a ser vivida, continuou a figura, seu olhar penetrante cravando-se nas entranhas de Ezequiel. O que você está disposto a fazer para resgatar aqueles que amam você? Para curar suas almas e redimir sua própria? As palavras pairaram no ar, pesadas como rochas. Ezequiel sentiu uma onda de emoção, lembranças surgindo uma a uma. Cada amigo que ele havia traído, cada pessoa à sua volta que ele deixará de lado por medo ou orgulho. Um nó se formou em sua garganta, e os rostos nos trajes agora pareciam mais tristes. Eles o olhavam, um súplico silencioso. Então a cena mudou. Ele se viu em um espaço onde as memórias se entrelaçavam sua infância, momentos de alegria e despreocupação, seguidos por traumas que ele preferia esquecer. A imagem de sua mãe o abraçando, sussurrando que tudo ficaria bem. A luz começou a se intensificar de novo, e ele sentiu que todas essas partes de sua vida estavam convergindo para um único ponto. Você deve fazer uma escolha, Ezequiel. A voz se tornou um sussurro penetrante. Liberte-se ou continue acorrentado pela culpa e pela dor. Cada escolha tem sua consequência. Escolha sabiamente. Ele olhou para as imagens que dançavam diante dele, a tênue linha entre amor e arrependimento borrando-se como tinta em água. A figura à sua frente esperava, a paciência inabalável de quem já viu o desenrolar de muitos destinos. Essa verdade que ele temia tanto parecia agora um portal entre passados e futuros, uma bifurcação que exigia a verdadeira essência do que ele era. O peso da escolha começou a cair sobre seus ombros, um desafio contra o que ele se tornará. O que ele poderia fazer para consertar o que havia quebrado? Ezequiel sentia seu coração pulsar freneticamente, cada batimento se confundindo com a angustiante pressão do ar ao seu redor. Ele não tinha mais tempo, a luz uivava, exigindo que ele escolhesse. Então, antes que os ecos da voz desaparecessem, Ezequiel tomou uma decisão, mas, no instante que isso ocorreu, o chão sob seus pés começou a se partir novamente. Essa decisão vai mudar tudo, Ezequiel. A figura gritou. Ezequiel teve apenas um instante para entender o que isso significava e nesse momento, ele se viu caindo em um abismo de luz e escuridão. E aquela sensação de queda era só o começo. O que o aguardava lá embaixo?
A escuridão parecia engolir Ezequiel, mas, de repente, ele emergiu em um lugar iluminado, como se tivesse sido cuspido de uma caverna para a luz ofuscante do sol. Mas não era um sol comum. A luz era dourada, vibrante e pulsante, como se o próprio universo estivesse ali, vivo e respirando. Ele se viu em um vasto campo onde a natureza prosperava em sua forma mais pura. As flores exalavam um cheiro doce e envolvente, a brisa levava consigo melodias suaves que pareciam sussurrar promessas de redenção e esperança. No entanto, algo dentro dele sabia que aquela beleza vinha acompanhada de um peso. Por trás da serenidade, havia uma verdade aguardando para ser revelada. Ezequiel avançou cautelosamente, sentindo a terra sob seus pés pulsar como um coração, e logo se deparou com rostos familiares. Está tudo bem? Ele se questionou, enquanto percebia que aqueles rostos que reconhecia não eram apenas lembranças, mas partes de sua vida que precisavam dele agora mais do que nunca. Ali estavam seus amigos, sua mãe, mesmo aqueles que ele havia perdido. Mas algo estava estranho, todos tinham um brilho nos olhos, como se aguardassem que ele tomasse uma decisão. Você está pronto para aceitar a verdade, Ezequiel? A voz de sua mãe ecoou através do campo, um convite e um desafio ao mesmo tempo. Sua presença era reconfortante, mas ao mesmo tempo trazia à tona uma dor que ele havia se esforçado para enterrar. Ele se lembrou de todas as vezes que não a ouviu, de todas as promessas quebradas. Um frio percorreu sua espinha enquanto as memórias se desenrolavam diante dele. Ele viu momentos de descaso e decisões erradas, e embora sua mente quisesse se afastar, o coração clamava por confrontar aquelas verdades. O campo ao seu redor começou a mudar, as cores se intensificavam, mergulhando em um vermelho ardente, como se a própria terra estivesse reagindo ao seu conflito interno. Então, como uma onda, a realidade veio à tona. Ele percebeu que não estava apenas lá para enfrentar suas verdades, mas também a responsabilidade pelas consequências das escolhas que fizera. Você não pode voltar para casa sem entender tudo isso, a voz da figura que o guiara anteriormente cortou pelo ar. Cada ser que está aqui, está ligado a você. Ezequiel olhou ao redor, sentindo o peso das almas que o cercavam. Ele havia se afastado, mas agora era chamado de volta. Os rostos ao seu redor eram um mosaico de esperança e desespero, refletindo suas próprias escolhas, e ele sabia que não poderia ignorar o que tinha que fazer. Eu aceito! Gritou, sua voz ecoando como um trovão, repleto de determinação. Estou pronto para enfrentar a verdade. Assim que essas palavras deixaram seus lábios, uma luz esplendorosa irrompeu do chão, como se a própria terra estivesse celebrando sua decisão. Ezequiel sentiu uma energia quente envolvê-lo, como um abraço caloroso, e ao seu redor, as almas que ali estavam começaram a brilhar de um jeito que ele nunca havia visto. Os rostos antes tristes agora se iluminavam, e a unidade entre eles crescia. Uma onda de visões inundou sua mente. Ele viu o impacto de suas decisões, a rede de vidas que suas ações entrelaçavam. Mas também viu a possibilidade de reparação, de cura. Não era tarde demais, havia espaço para transformação, e ele estava decidido a fazer isso. O campo se transformou em uma clareira, e no centro dela estava o livro de Ezequiel, agora aberto, com suas páginas brilhantes expostas. Ele sabia que as verdades que antes eram aflitivas agora eram oportunidades. Com um passo à frente, Ezequiel tocou as páginas, e as palavras dançaram diante de seus olhos, revelando histórias não apenas de dor, mas de amor e redenção. Ezequiel sentiu-se deslizar por uma onda de compreensão. Não era apenas sobre os erros do passado, mas sobre a jornada diante dele. Ele sabia que, ao enfrentar sua verdade, estava possibilitando que outros também fizessem o mesmo. Ao aceitar sua responsabilidade, ele trazia luz para aqueles que precisavam se libertar. Vamos, juntos! Ele exclamou, convocando os rostos ao seu redor. E, ao dizer isso, ele pôde ver a luz nos olhos de cada ser. Com a mão estendida para a multidão atrás dele, Ezequiel intuía que eles poderiam se curar e se unir em torno de uma nova verdade. E à medida que as cores do campo proliferavam e crescíamos, o barulho de vozes felizes flutuava no ar, transformando-se num eco harmonioso de reconhecimento e esperança. Então, ao amanhecer, a verdade não apenas havia sido revelada, como se transformou em um laço que unia todos, como o sol que se ergue sobre a escuridão. Não havia como voltar atrás,
mas não era necessário. Eles estavam prontos para seguir em frente, juntos, para um futuro onde não apenas a verdade seria guardada, mas vivida em comunhão e amor. E assim, com corações leves, deixaram a clareira, prontos para enfrentar o mundo que aguardava por eles. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre a história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.